geração é a primeira geração com mais volume de pessoas que tem possibilidade de fazer uma educação respeitosa, de olhar para essa criança e trazer ali as comunicações de inteligência socioemocional, aquilo que ela precisa para crescer saudável, para crescer com menos traumas. Só que aí eu te pergunto uma coisa: como que nós, como pais, ou como responsáveis, ou como escola, fazemos isso, se a nossa geração não teve isso? Essa é uma questão que começou a ficar mais forte para mim depois que eu virei mãe. Porque quando eu estava ali com os meus alunos, eu percebia que eles tinham algumas necessidades socioemocionais, que eu podia ajudar eles nisso. Então eu fui, fiz 1000 cursos, 1000 capacitações para poder auxiliar eles nisso. E realmente, em várias aulas, a gente precisava esquecer um pouco do conteúdo e focar naquilo que estava acontecendo ali. Por exemplo, teve uma época que tinha uma série que estava fazendo maior sucesso, que era sobre uma menina que ela sofreu um tipo de violência e que ela tomou uma consequência na vida dela por conta dessa violência, né? E ela deixou ali algumas, acho que era fitas, para que as outras pessoas, né, que ficaram, ouvissem o que ela tinha para falar. Eu não cheguei a assistir, porém, a maioria dos meus alunos assistiram. E teve um dia que eu estava querendo dar aula e eu não conseguia conversar com eles. Por quê? Eles estavam conversando muito sobre aquele assunto. E aí, o que eu fiz? Bom, vamos guardar o livro, fazer uma roda e vamos conversar. Como que é essa série? Por que essa série impactou vocês? O que vocês sentiram quando vocês assistiram? A partir do que vocês assistiram, quais conclusões vocês podem chegar? E aí, foi muito legal essa aula, porque todo mundo pôde falar, eu consegui tirar um pouco daquela vontade deles de só conversar sobre isso, e depois voltei para minha aula. Voltei para a aula, fiz a aula completa? Não, fiquei atrasada no conteúdo, né? Como os professores sabem como é. Mas eu consegui trazer elementos de inteligência emocional para eles, né? A gente refletiu um pouco sobre essa personagem, sobre aquilo que ela poderia ter feito, sobre a ajuda que ela poderia ter buscado e incluir ali como eles poderiam buscar ajuda. E foi muito legal. Só que aí eu virei mãe e as coisas são diferentes quando a gente se torna mãe. Quando eu tô com os meus alunos, eu tô com eles 2 horas por dia, 3 horas por dia, 5 horas por dia que seja. Mas o que a gente vive tem um começo, um meio e um fim. Agora, a maternidade, ela é uma dedicação 24 horas por dia. Literalmente 24 horas por dia. Então, você recebe ali um bebê que precisa de você. Ele precisa da sua dedicação 24 horas por dia. E a gente não está preparado para a intensidade que pode ser isso. Então, vou contar um pouquinho para mim como foi isso. Eu acho que tudo correu muito bem nos primeiros meses. Eu estava curtindo muito meu puerpério. Foi um puerpério muito tranquilo. Até que eu precisei voltar de licença maternidade. E aí que tudo começou a ser muito mais complexo. Porque antes de voltar de licença maternidade, se não desse tempo de lavar a louça, tudo bem, eu ficava com ele no colo o dia inteiro, à noite, e eu poderia lavar. Ou em alguma soneca dele. Mas aí as coisas começam a acontecer, né? O que aconteceu? Eu voltei de licença maternidade, então eu precisava dividir o meu tempo entre o meu trabalho e o tempo com o meu filho. Na época eu estava amamentando, então também é uma demanda bem intensa de tempo, né, disponibilidade. E aí eu já comecei a ficar preocupada, porque, claro, você não rende igual no trabalho. Seguimos e o Rael começou a introdução alimentar com 6 meses. E aí eu me vi, além de tendo que dividir esse trabalho com o tempo com o meu filho, os cuidados com ele. Além disso, eu tinha que fazer as refeições para ele, preparar tudo, né? Eu optei pelo BLW, mas independente se você escolhe BLW ou não, você tem que fazer esse preparo, né? A comida saudável, ela
você precisa dedicar ali um tempo para descascar, para cozinhar, né? E eu queria estar com ele em todas as refeições, eu queria acompanhar esse início de introdução alimentar. Foi um período muito legal pela experiência, pelo que ele estava vivendo, porém, as demandas começaram a aumentar muito. Então, eu me via tendo que dividir todo esse tempo com essa criança que precisava de mim 24 horas por dia, com privação de sono, com pressão do trabalho. Tive uma rede de apoio maravilhosa, mas eu comecei a perceber que eu comecei a ficar mais irritada. Eu não tinha mais tanta paciência. Em alguns casos, assim, eu precisava de um tempo, até que o Rael começou a andar. E quando ele começou a andar, eu falei, nossa, suave, né? Agora tô tranquila. Mas ele quer mexer em tudo porque ele é uma criança explorando. É normal e é natural. Mas entrou as pressões do trabalho, essa demanda a mais de ter que correr atrás dele, buscar ele. E eu comecei a me ver mergulhada nessas emoções que nem sempre eu tinha clareza do que é. Eu não sabia se eu tava com sono por conta da privação de sono, por isso eu tava irritada, se eram as mudanças hormonais, porque depois de uma gestação, depois de uma amamentação, as mudanças hormonais são muito intensas. E eu comecei a me ver completamente perdida na minha inteligência emocional, naquilo que eu tava sentindo, e isso refletia muito no meu comportamento com o meu filho. Então, eu tinha todo esse conhecimento das coisas que eu estudei, daquilo que eu busquei, mas na hora de aplicar com o meu filho, estava muito maior do que eu conseguia carregar. E aí eu comecei a pensar muito e refletir muito sobre essa questão do meu emocional. Quando isso começou a acontecer, foi muito interessante. E eu gosto muito de fazer uma investigação. O que eu tô sentindo? Então, nomear qual é esse sentimento. Será que é raiva? Será que é tristeza? Será que é fome? Será que é sono? Então, nomear e entendi o que eu tô sentindo. Tá? E o que isso tá gerando? Ok? Então, faz com que eu queira gritar com o meu filho. E da onde tá vindo isso? Ah, sei lá, e da intensidade que foi do dia, da pressão da rotina, N motivos. E aí eu comecei a perceber que ser mãe e ser professora é completamente diferente. Eu já sabia disso, mas nada como realmente viver algo. E aí que eu comecei a pensar. A minha geração e as gerações anteriores não tiveram referência de inteligência emocional. A criação, na maior parte dos casos, foi uma criação punitiva, na base do medo, na base do castigo e às vezes até em punições físicas. Então, como que essas gerações vão educar as novas gerações de uma forma respeitosa, que leve em consideração os sentimentos dessa criança, que leve em consideração a personalidade dessa criança? É muito difícil. Muito difícil. Mas eu te falo que é um caminho que vale muito a pena. Mas e aí? Como que a gente faz isso? Não tem uma resposta certa, porque as vivências de cada pessoa são únicas. Porém, o que eu acho que é um caminho muito interessante são esses adultos que convivem com as crianças, que estão a cargo da educação delas, que podem ser a família ou os educadores na escola também, começarem a analisar suas próprias atitudes. É interessante definir aquilo que está acontecendo. Então, no caso, por exemplo, de um professor que grita com a turma, por que tá gritando tanto? Às vezes a turma não tá na vibe do professor. E por que não tá na vibe do professor? Será que tá faltando conexão? Será que tá faltando essas crianças, esses adolescentes entenderem com quem que eles estão convivendo? É uma possibilidade. Mas o trabalho da nossa geração e das gerações anteriores é procurar conhecimento, então entender o que é o desenvolvimento infantil, o que é a adolescência. E hoje tem profissionais incríveis fazendo isso.
né, que dão boas orientações, que dão boas dicas. Inclusive, me sigam lá nas redes sociais, Mãe de Peruca, que lá eu compartilho um pouquinho mais sobre a minha rotina, algumas reflexões. Tem muita gente boa ensinando. Então, vamos pegar aquilo que a ciência trouxe pra gente e vamos aplicar. Esse é um caminho. Outro caminho, terapia. Olhar para sua própria infância. Olhar para os padrões comportamentais que vieram da sua família, que foram da sua vivência, e tentar entender o que dá para fazer diferente, sem abrir mão dos seus próprios valores. E é muito interessante porque às vezes eu falo sobre educação respeitosa e as pessoas têm uma ideia de que a educação respeitosa é você deixar a criança fazer o que ela quiser. E que ela vai crescer uma pessoa completamente descontrolada e sem valores. E não é isso. A educação respeitosa, ela cria um vínculo entre esse adulto e essa criança que é seguro. E quanto mais segura essa criança estiver, mais ela vai estar conectada com esse adulto e é mais provável que ela tenha mais disposição para o respeito. Mas isso fica para um outro vídeo, tá? Isso a gente conversa um pouco mais pra frente. Mas vamos voltar pra gente. Nós adultos, sem referência do que é uma educação respeitosa, como que a gente faz isso? Para algumas pessoas vai ser um pouco mais simples. Para outras pessoas pode ser que seja um caminho mais demorado. Mas por que ele vale tanto a pena? Hoje a gente tem a luz da ciência e ela conta pra gente aquilo que acontece no cérebro da criança quando alguém grita com ela. Qual que é a resposta desse cérebro? O quanto ela é inundada de medo. E hoje a gente enxerga as diferentes gerações e quais são os caminhos que essas gerações estão tomando na vida adulta. A gente sabe que no Brasil os índices de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico são alarmantes. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo, mas vamos fazer o recorte do nosso país. Nós temos uma geração que foi criada de forma extremamente punitiva, na base do medo. E a gente encontra pessoas com depressão, com ansiedade. E a gente tem, claro, o advento da internet no meio disso, das redes sociais, que isso também é assunto para outro vídeo. E hoje as redes sociais elas impactam muito as crianças e os adolescentes. E dá para perceber que as crises de ansiedade, síndrome do pânico, a depressão está chegando cada vez mais cedo nessas crianças. Então, se a gente olha e consegue ver que a forma como a gente está educando está adoecendo essas crianças, o sistema educacional está adoecendo essas crianças, por que a gente não vai fazer nada sobre isso? Eu sei que mudar é difícil. Eu sei que é complexo. Você precisa fazer todo esse trabalho interno, desenvolver uma paciência, buscar conhecimento, buscar autoconhecimento para ressignificar as próprias dores que às vezes foram geradas lá na infância e que ainda estão aqui. Mas se a gente não fizer esse trabalho hoje, o que vai ser dessa próxima geração? Hoje a gente tem a oportunidade, e eu falo isso com muita esperança, de oferecer uma relação diferente para essas crianças e para esses adolescentes. É uma educação que tira a gente da zona de conforto, mas que eu acho que nos transforma em pessoas mais empáticas, em pessoas que realmente se importam com aquela criança e vão abraçar essa criança na individualidade que ela é. Eu vou dar um exemplo que eu acho que pode ser muito comum para muitas pessoas, principalmente ali na época da adolescência, por exemplo, né? Então, eu vou pedir para você pensar na sua adolescência e se isso não aconteceu com você, pensa na vivência de amigos, de pessoas com quem você conversava naquela época. Que a pessoa precisava ser uma pessoa dentro de casa e aí saía, né? E não precisa sair para ir numa balada, saía para ir no shopping junto. Você via que aquela pessoa era completamente diferente. Às vezes ela era mais solta, mais engraçada, conversava mais, brincava mais. E aí você olha essa pessoa dentro de casa, ela é mais contida, ela mede o que ela fala. Isso já aconteceu com você?
Ou com alguém que você conhece? Esse é um mecanismo de sobrevivência. A gente, como ser humano, precisa se adaptar para sobreviver. E às vezes, dependendo de como a família lida com essas crianças, isso pode ser desenvolvido de uma forma muito rápida. Você começa a enxergar essa criança muito cedo, modelando a forma como ela vai falar com a mãe, como ela vai falar com o pai, como ela vai falar com a professora, porque ela já entendeu que dependendo do deslize que ela der, ela vai levar uma bronca, levar uma punição. E aí a gente vai apagando parte de nós mesmos, que às vezes a gente poderia ofertar para o mundo, porque alguém não gostou. Quando, sei lá, eu tinha 4 anos de idade. Então, é muito delicado. É um assunto que a gente vai conversar durante muito tempo aqui, que a gente tem que olhar para vários aspectos diferentes. A gente tem um aspecto histórico, a gente tem um aspecto social, mas tudo isso a gente vai conversar hoje, é só um início daquilo que eu vou trazer para vocês, tá? Mas a ideia é realmente essa. Hoje, a gente consegue ver que a sociedade está adoecendo. E nós, como responsáveis por uma infância, mesmo sendo pai, mãe, tio, tia, qualquer familiar, qualquer pessoa que tenha contato com criança, médico, enfermeiro, qualquer outro profissional da área da saúde, professores, coordenadores, diretores, se a gente não acordar para isso hoje, a gente vai dar sequência numa sociedade doente. Então, esse é um ponto que eu sempre trago quando eu penso sobre inovação na educação. Às vezes a gente olha e pensa assim, nossa, uma escola inovadora, por quê? Nossa, tem bastante tecnologia, eles estão trazendo ali metodologias diferenciadas para os alunos e tal. E para mim, sabe o que é inovação na educação? Um professor que se importa com seu aluno, um professor que olha nos olhos, um professor que vai olhar a turma como um todo e perceber que, putz, aquele ali, ó, hoje tem alguma coisa pegando. Vamos conversar? E da mesma forma, dentro das famílias, tá na hora de quebrar ciclos. Tá na hora de ter mais vínculo com as crianças, de mostrar para elas o quanto elas são importantes, o quanto elas podem ser protagonistas da própria vida, para que ela não viva uma vida inteira fugindo, sem saber do que ela está fugindo. A ansiedade é uma doença que ela ativa muito a parte do medo. Quando as pessoas têm crise de ansiedade, elas sentem muito medo. E esse medo é do quê? Da onde vem esse medo? Às vezes pode ser que realmente tenha tido um evento na vida dessa pessoa, um trauma muito forte, mas às vezes foi só uma construção de que essa criança não podia fazer nada, porque se ela fizesse, ou ela apanhava, ou ela tomava uma bronca. Sabe uma coisa que eu lembrei? Quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler. E tava no auge os livros do Augusto Cury. E eu li todos, tudo que era Augusto Cury eu lia, porque eu gostava muito da forma como ele escrevia. Então ele tinha uma narrativa, ele contava uma história e dentro dessa história sempre tinha ali um personagem que era uma referência de inteligência emocional e dava os ensinamentos. Era muito legal, eu gostava muito dos livros do Augusto Cury. E eu aprendi muito com ele, foi muito legal ter essa experiência. Eu sempre tive uma personalidade muito interpessoal, então eu sempre buscava entender os meus amigos, o que as pessoas estavam passando, tinha muita empatia, né? Até hoje tenho isso na minha personalidade também. E eu começava a perceber que algumas dessas situações que aconteciam no livro e algumas dessas dicas que esse personagem dava para aplicar na minha vida. Mas assim, já se passaram o quê? 15 anos dessa época ou mais, e não lembro mais, posso até pegar como referência de novo. Mas olha que interessante, né? A referência que eu tive sobre inteligência emocional foi através de um livro, na minha adolescência. Não que a minha família tenha feito um trabalho absurdo comigo e que a minha infância foi terrível. Imagina, eu tive muita coisa legal na minha infância. Porém, quando eu olho, foi um modelo tradicional que foi reproduzido. Então, uma educação punitiva, de castigo, do tratamento de silêncio, né? Então, se você faz alguma coisa que é inadequada, as pessoas te ignoram.
E aí você criança não tem referência, você não sabe o que fazer com aquilo, você entende que fez uma coisa errada, mas você não entende o porquê que é errado, você só tem medo de fazer de novo e você não faz de novo por medo. E sendo muito sincera, eu quero muito que o meu filho tenha uma educação diferente dessa que eu recebi. Vou confessar pra vocês que não é todo dia que eu consigo fazer isso de forma incrível. A maternidade ela é desafiadora, cada pessoa vive a maternidade de uma forma, assim como cada educador vive as situações em sala de aula de uma forma, cada pai, cada familiar. Então é muito difícil a gente pegar e falar exatamente, nossa, tudo que você tem que fazer para ser uma pessoa perfeita para essa criança. A gente vai ter que lidar com as imperfeições, com os nossos deslizes, com os nossos erros, mas o que eu penso é que na maior parte do tempo a criança possa ter uma referência segura, uma pessoa mais equilibrada. E para isso a gente precisa buscar ajuda. Buscar terapias, buscar mentorias, buscar pessoas que têm informação de qualidade sobre essas situações. E eu acredito que essa é uma revolução. É uma revolução, é uma inovação. A gente está fazendo diferente para criar uma sociedade diferente. Se você acredita nisso, vem comigo, a gente vai ter muitos papos sobre isso, a gente vai conversar muito sobre esse olhar para a criança, a gente vai destrinchar várias coisas que eu falei aqui hoje, mas fica para a semana que vem. Então toda semana eu vou trazer um conteúdo para vocês sobre alguma reflexão que pode ter acontecido na minha semana ou que é algo que eu já estou pensando há algum tempo, mas eu gostaria de saber de você que chegou até aqui. Qual que é a sua visão? Você também tem esperança? Quais são suas expectativas para uma educação respeitosa? Quais são os novos caminhos que você acredita que dá para a gente oferecer para essas crianças, para esses adolescentes, para que eles cresçam com mais qualidade de vida, que eles sejam adultos mais equilibrados, que eles olhem o mundo com um olhar não competitivo, com um olhar de como a gente faz para ser uma sociedade melhor. Eu tenho muita esperança. E eu só tô aqui porque eu acredito nisso. Se você acredita também, vem junto comigo e a gente vai bater muitos papos sobre isso. Muito obrigada por estar aqui. Semana que vem tem mais um vídeo. Mas antes, a gente tem um Mãe de Peruca Convida especial sobre adaptação escolar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como é esse início de ano, esteja sua criança já na escola ou começando agora. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece nessa família, como deve ser o acolhimento dessa escola. Espero vocês nesse próximo vídeo. Até mais!